Olá, sou Márcio Bueno e vim contar a minha história a vocês. Eu vou contar 2 despertares. A gente está falando de Awake. O primeiro foi muito cedo. Aos 9 anos de idade eu tive meu primeiro grande despertar. Para vocês entenderem esse primeiro despertar, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo. Eu venho de uma família muito humilde, muito simples, com grandes dificuldades. E a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha menos de 1 ano de idade ou por aí. Eu não o conheci. Ela trabalhava muito, portanto ficava pouco em casa. Depois ainda arrumou um namorado, ficava menos ainda. Quando ela se separou, ela teve que voltar a morar com os meus avós, não deu certo. Foi morar com uma tia, não deu certo. Foi morar com uma amiga, não deu certo. A gente foi morar sozinho. Mas mesmo morando sozinho, ela ficava pouco comigo. Então eu ficava muito tempo sozinho. Eu chegava da escola, uns 7, 8 anos de idade, esquentava o meu almoço, ficava sozinho. E acabei me acostumando com essa solidão. Porém, eu tinha uma vontade enorme de ter uma família que eu considerava normal. Um pai, uma mãe, uma situação econômica razoável. Não era ser rico, era razoável. Mas ela fez uma coisa fantástica para mim. Ela fez um esforço enorme para pagar um colégio bom na minha cidade. E aí eu comecei a estudar, só que eu não fazia parte da classe social, né? Eu me sentia excluído. A minha grande sorte é que eu jogava bem futebol, isso para um menino nos anos 80 era importante, né? Mas como eu passava muito tempo em casa, sozinho, à tarde, eu chorava muito por conta desse sofrimento que eu tinha, essa solidão. O primeiro despertar veio que com 9 anos, um dia eu tomei uma decisão. Eu vi que a única forma de eu mudar aquela situação era através do estudo. Então, a primeira decisão, o primeiro despertar foi, a cada hora que eu chorar eu vou estudar 3. Estudei muito. Como eu chorava muito, estudei muito. Eu sempre estava 2, 3 lições à frente da classe, eu estudava sozinho em casa, porque era a forma que eu encontrei. Isso me ajudou na escola também, todo mundo queria fazer trabalho comigo, queria estar perto e tal. Fiz, quando eu estava acabando hoje o ensino médio, né, na minha época o ginásio, a minha mãe veio me perguntar o que eu pensava em fazer, se eu queria fazer colegial, o que eu ia fazer. Eu falei, eu já me matriculei num colégio técnico para fazer processamento de dados. Eu quis estudar tecnologia porque eu tinha me acostumado a ficar sozinho, eu achava que eu não gostava de pessoas. Eu queria trabalhar com computador porque eles não me faziam perguntas que eu não gostava de responder, eles não me faziam, né, nada que era desagradável para mim, então eu queria lidar com computadores. Aquilo para mim era o meu mundo. Eu, o computador. Continuei estudando muito. Comecei a trabalhar, sempre fui um dos melhores alunos, um dos melhores profissionais da minha área. Fui fazer faculdade. E aí, o interessante foi que nessa época começava a se falar em globalização. Eu fiz faculdade de tecnologia também. E falava-se de globalização, e aí eu tive uma ideia, falei, puxa vida, se a economia vai se globalizar, se as pessoas também deveriam se globalizar. E eu queria sair, como eu era de uma família humilde, era um sonho, sair, conhecer outras culturas, outras pessoas, outras coisas. Eu não sabia como. Eu falava para minha esposa que eu tinha vindo de um bairro de Coab, mas eu ia para o mundo. Eu falava, tá bom. Eu não sabia como, mas eu queria. E eu encontrei a forma. A minha faculdade tinha um convênio com uma universidade espanhola. E uma vez ao ano eles davam uma bolsa para um aluno fazer um curso lá de 6 meses. Eu falei, esse é o caminho. 80 pessoas aproximadamente fizeram a inscrição, fiz a prova e passei. Vantagem de ser um bom aluno. E aí comecei a me preparar e faltando 1 mês para eu ir para esse curso, me chamaram, a coordenadora me chamou para dizer, olha, você não vai. Eu falei, oi? Eu falei, você não vai porque a gente não renovou o convênio com a universidade. Eu falei, não se preocupe, eu vou. Saí dali, ela não entendeu nada, cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei, vamos.
para a Espanha. Ele falou, vamos, mas como? Eu falei, não sei, mas a gente vai. Topa? Topo. Ficamos 1 ano guardando dinheiro. 1 ano economizando tudo que a gente podia. A gente não tinha filhos ainda. Eu vendi todo o meu patrimônio, meu carro e meu celular. E com todo o dinheiro guardado, carro e celular, eu consegui $10 mil. Que para quem sabe que vai morar no exterior com $10 mil, dá para começar. Dá para começar a brincar. 1 mês antes da gente ir, eu falei, a gente vai, eu procuro um curso, eu faço um curso, me especializo um pouco e volto, isso vai ser bom pra gente e tal. Minha esposa, super parceira, minha companheira de vida, vamos junto. Então, 1 mês antes da gente ir, ela me deu uma notícia, estamos grávidos. Isso não estava no planejamento. Eu revisei o meu livrinho, meu caderninho, o caderninho que a gente tinha, falei, isso não está aqui em nenhum lugar. Né? Eu falei, pois é. Mas curioso, eu conversei, coisa que não é muito comum, ou principalmente naquela época não era muito comum, eu não era muito de conversar não. Eu conversei, contei isso para uma pessoa que era um cliente, também nem era ainda muito amigo naquela época, depois se tornou, e ele me falou, e daí que vocês estão grávidos? Vai, se dá certo, ok, se não der certo, você volta. E aqui você tem trabalho. Também uma boa vantagem de ser um bom profissional e deixar as portas abertas sempre. A gente foi e foi a melhor decisão porque eu não queria deixar esse peso, essa responsabilidade nas costas da minha filha. Porque se eu ficasse, as coisas dessem certo para mim no Brasil, tudo bem, eu pensaria um dia, puxa vida, como teria sido se eu tivesse ido e tal. Mas se não desse certo as coisas para mim aqui, com certeza, em algum momento eu ia pensar que a culpa de eu estar mal é porque eu não fui para a Espanha, a culpa seria da minha filha. E não é, ela não teve culpa, ela não pediu para nascer. Eu não podia colocar essa responsabilidade, esse peso. E a gente foi. Na época eu falava mal inglês e 0 de espanhol. Eu sabia falar olá, buenos dias e adiós. Né? Então eu chegava para as pessoas e falava olá, a pessoa falava olá, que tal? Adiós. Esse era mais ou menos o vocabulário que eu tinha. Mas eu cheguei assim, a gente fez um planejamento, né? E tudo no PowerPoint funciona maravilhoso. E aí, quando eu cheguei, o que eu conhecia da Espanha não tinha, o Sr. Google não existia, então não dava para consultar, porque hoje você pode saber como vivem as pessoas num vilarejo, né, do Congo, sabe a temperatura média dos 20 anos, quanto custa e tal. Naquela época, nada. Eu conhecia 18 páginas de um guia que eu comprei em São Paulo, porque eu sou do interior. Eu comprei em São Paulo um guia da Europa e tinha 18 páginas de Madrid, que eu li 200 vezes. Escolhi ali eu escolhi um hotel para ficar, e quando eu entrei no táxi, ensaiando como eu deveria falar, não saiu, apontei para ele, ele falou, olha, essa região, eu não conheço esse hotel, mas essa região tem uns lugares ali que eu não sei se é muito bom não, eu posso te levar a um hotel. E o medo, né, de brasileiro, de falar, pô, ele vai me levar para um lugar que ou eu não posso pagar, ou vão fazer alguma coisa ruim, vão me roubar, sei lá. Pedi para ele ir para o albergue da juventude, estava lotado, fui para um hostal, fui para outro, consegui achar um lugar, ficamos 1 semana ali. Minha esposa grávida chorava 3 vezes ao dia, parecia prescrição médica. Ter deixado a família, país estranho, não entendi o idioma. Quando só sai dinheiro e não entra, dá uma sensação terrível, um medo enorme. Mas o que eu falava? Tranquila, tá tudo controlado. Quando ela dormia, chorava eu. Eu não queria chorar na frente dela, porque se chora os dois, a gente corta os pulsos e ali né, suicídio coletivo. Então, foi bastante duro. A gente começou, procuramos um apartamento, conseguimos, fui procurar trabalho, e esse foi um ponto importante, porque depois de ter conseguido um apartamento, alugar um apartamento sem documentação, sem falar idioma, sem nada, depois de ter conseguido médicos para minha esposa, fui procurar emprego. Fui a uma banca de jornal, e na Espanha tem 2 grandes jornais generalistas, como aqui o Estadão e a Folha, por exemplo. Lá tem El País e El Mundo.
na minha santa ignorância, no Jacu, el mundo fala coisas do mundo e el país coisas do país, eu imaginei. Falei, então, como eu quero arrumar um emprego aqui, eu vou comprar el país. Comprei el país. Porém, neste dia, primeira e única vez, na história da empresa que eu trabalhei, eles colocaram um anúncio, somente no El País. Tinha outros 4 ou 5 anúncios e novamente falei para minha esposa, eu vou mandar o currículo por desencargo de consciência, mas eu vou trabalhar aqui porque eu vi no mapa e tá umas 5 quadras de casa, 4 quadras eu posso vir almoçar em casa. Ela falou, aham. Eu falei, mulher de pouca fé. Fui, entreguei o currículo em mãos. Fui várias vezes, entrevista, claro, o meu portunhol era sofrível, eu estava lá 1 mês e pouco. Me contrataram, tecnicamente parece que você sabe, o idioma, né, e eu fui trabalhar de inside sales, de vendedor interno, por telefone, e para quem sabe, é a pior coisa quando você não domina o idioma, falar por telefone, é terrível, né, só que eu demorei quase 2 meses mais para conseguir a documentação, não podia trabalhar, tinha trabalho, mas não podia trabalhar, não tinha ali nada. O que eu fiz? Fui atrás, corri, batalhei e tal, consegui o visto, comecei a trabalhar, em 1 ano e meio fui promovido a Product Manager, mais 1 ano e meio, a gerente de uma unidade, 4 anos depois, diretor de uma unidade. Com 30 anos eu era diretor de uma empresa na Espanha, tinha 40 pessoas na minha equipe, eu era o único estrangeiro e as coisas foram bem. Depois fui para outra empresa, a Hunter me chamou e tal, e voltei para o Brasil há 7 anos claro, voltei numa condição um pouco diferente da que eu fui, como diretor de uma multinacional para a América Latina. Quando eu já estava bem, na minha zona de conforto novamente, há 3 anos atrás, surgiu um outro despertar, que foi eu aceitar que ao longo de toda essa minha vida, a única coisa que eu amei foram as pessoas. A tecnologia era o escudo. E aí, o que eu fiz? Criei uma metodologia que se chama a tecno-humanização das organizações. Todo o estudo e trabalho com tecnologia me serviu para eu ajudar as empresas a usar tecnologia, porque hoje a gente vive num mundo de tecnologia. Usar a tecnologia para humanizar as empresas. Então, a tecno-humanização, ela cuida de tecnologia, de negócios e de pessoas, de mindset. Então, por que eu falo de tecno-humanização? As pessoas me dizem, pô, é super oportuno, é tema da moda, né? Tá bem, você foi extremamente oportuno em criar isso. Mas no fundo, eu não falo da tecno-humanização porque eu sei falar de tecnologia, de negócios e de mindset de pessoas. Porque eu sei, mas não é por isso. Eu não falo de tecno-humanização porque está na moda, porque está. Eu não falo de tecno-humanização porque o mercado está demandando. Na verdade, eu falo de tecno-humanização porque é o que eu sou. E isso se converteu há 1 ano atrás no meu propósito de vida. Unir tecnologia e pessoas, para que a gente consiga construir uma sociedade e um mundo melhor. Essa é a minha história.